noite. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa, onde a oração, o estudo, a caridade sempre é realizada como Jesus nos ensina e na medida que alcançamos esses objetivos. Pedimos ao nosso Senhor Mestre para nos ajudar, envolvendo-nos no objetivo da noite de hoje, que é falar um pouquinho dessa questão da não separeis o que Deus juntou. Esse tema está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema que tem poucas páginas, talvez a menor de todas. Tem 3 páginas, nem 3,5, mas de um conteúdo muito sério, muito grave para todos nós que fazemos parte dessa sociedade na qual estamos inseridos, onde sabemos que a célula da sociedade é a família, que as leis humanas elas tendem a proteger os objetivos da família. Então ela faz aquilo que há de melhor. Em cada país tem leis que são diferentes, porque seguem determinados raciocínios e pensamentos, religiões também, que está tudo dentro de um objetivo, embora seja diverso, bem diverso o objetivo. Mas quando nós falamos que Deus não separa o que Ele juntou, nós entendemos, através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que tudo que vem de Deus é imutável. O que vem dos homens é mutável, muda, conforme nós vamos avançando, evoluindo, discernindo, apurando sentimentos, nossas leis vão sendo alteradas para melhor. Mas o que vem de Deus é imutável, porque Deus é suprema sabedoria, é o supremo amor entre nós e é o Pai que nos criou. Então, tudo que é sujeito aos homens sofre mudanças, mas o que vem de Deus não. E segundo João, o evangelista, ele afirma que Deus é amor. Se Deus é amor, tudo que Ele faz é amor. Nós temos o amor de Deus em nós. Por mais equivocados que muitas vezes estejamos, na verdade esse amor está como que encoberto por escamas das nossas próprias dificuldades morais. Mas ali tem um sol que pulsa. Na medida em que vamos evoluindo, melhorando, essas escamas elas vão perdendo a sua couraça, como aconteceu com Paulo de Tarso, e aí a visão, que não é a visão pelos olhos, é a visão da vida, a visão espiritual se amplia e se faz então em comunhão com as leis de Deus. Conforme vamos evoluindo, vamos nos aproximando desse amor, que é infinito e que estamos ainda longe de entender. Muitas das vezes pensamos que entendemos, mas ainda falta muito para que nós possamos entender e pôr em prática. Dentro da nossa condição, nós estamos fazendo o possível, individualmente, coletivamente falando. O que acontece? Quando há a união dos sexos, que está dentro do nosso regime de vida, para que haja a perpetuação da espécie, mas não é só para perpetuar a espécie, é também para trocarmos experiências, para também nós nos
equilibrarmos diante da lei de Deus, que é amor, que dentro da lei de Deus existe a justiça, existe a caridade. Não tem como nós tirarmos uma e ficar só justiça e amor, não tem como tirarmos, só deixarmos a justiça e o amor e tirarmos a caridade, porque elas se complementam. E como já bem sabemos, somos multimilenares, somos espíritos que não somos tão neófitos assim, já estamos num planeta de provas e de expiações, já atravessamos eras e eras, talvez já tivemos experiências em outros orbes planetários, que essas experiências se encontram arquivadas em nós, em cada um de nós, e que nos possibilita maiores acertos, porém ainda por desconhecimento, também por revolta ou por rebeldia, nós ainda insistimos em alguns condicionamentos. Mas como o que vem de Deus é perfeito, e tudo que Ele junta não dilui, e Ele junta com o amor, por amor, então aquilo que é realizado por amor, aquilo não dilui. Vamos então focar no nosso tema. Aqueles que se unem sem interesse material, sem interesse visando a vaidade, visando as sensações do corpo físico, sem interesse da questão financeira, quando há de fato afinidades, quando há essa comunhão, então Deus, na sua grandeza absoluta, ali Ele, pela própria lei, faz com que as almas se aproximem e entrem então em comunhão para dali sair novos ambientes que nós aqui chamamos de lar. O lar, poderíamos traduzir lar como um grande laboratório. Muitas coisas ocorrem no lar. Há muitas coisas que não tem plateia, que ninguém vê, ninguém sabe, só quem sabe é quem se encontra na convivência comum, enfrentando dificuldades de toda ordem. Então ali é o momento de nós nos encontrarmos com aqueles que certamente nós conhecemos e que por muitas das vezes nós não soubemos lidar no passado e vice-versa. Então há um momento de reajuste. Aí a gente pergunta assim, um reajuste com uma pessoa que me faz sofrer? Ou que eu a faço sofrer? Aí tem um livro de Martins Peralva, que ele fala que há alguns tipos de casamento que poderíamos classificar como sendo provacionais, sacrificiais, afins, transcendentais. E ele então, na sua didática espiritual, ele fala que no regime de testes que vamos verificando o nosso aprendizado em relação à vida que é eterna, a partir do momento que somos criados, somos imortais e ela então continua e não tem fim. Então nós entramos nesse regime para reequilibrarmos tudo aquilo que está em desarmonia em nós. Então ele diz que há alguns casamentos que ele chama de acidentais. Muito interessante esse termo. Casamento acidental. O que seria isso? Seria o encontro de almas, claro, mas que eles não têm
ascendentes espirituais. Eles não se conheciam. Foi um acidente causado por eles mesmos, por atração puramente física, por interesses, muitas vezes, nesses campos que aqui eu acabo de dizer, interesses financeiros, vaidades e por aí vai. Então, esses encontros dessas almas, eles não têm um resgate um com o outro a resolver. E o que acontece então? Em geral, é desprovido de simpatia entre eles. Eles lidam uns com os outros, focando mais o que é interesse material. Pessoas que não têm o prazer de conversarem sobre questões no campo das emoções, no campo espiritual, não têm esse prazer. Eles estão ali apenas para cumprir a função sexual e também na organização do lar. Ponto. Não são, assim, espíritos que se olham e vibram quando um olha para o outro. E se sente afinizado e gosta de conversar, gosta de trocar ideias, quer ouvir a opinião. Não existe isso. Esses casamentos considerados acidentais, de forma didaticamente falando, geralmente não dão certo. São casamentos que acabam rápido. Casamentos que, de repente, de um lado para o outro, se desfaz. Geralmente são movidos por impulsos inferiores, sem moral que se fundamente aquela convivência. Então, nós já entendemos e já conseguimos perceber o que seria isso. Não é tão difícil assim, desde que vivamos já numa sociedade em que tudo é exposto. Hoje nós vivemos numa condição muito diferente de pouco tempo atrás. Há algum tempo atrás, nós só falávamos certas coisas para determinados familiares ou amigos, intimamente falando. Hoje, você sabe tudo. Você descobre tudo pelas redes sociais. Qual o restaurante que a pessoa gosta de ir, onde os filhos, caso tenha, estudam. A gente sabe tudo. É algo interessantíssimo. E também quando briga, quando chora. Os artistas, então, nem se fala. É impressionante como ninguém teme expor tanta coisa. Talvez aí esteja uma carência ou uma vaidade, não sei. Aí deixa isso para quem tem a formação acadêmica da psicologia, não é? Da psiquiatria, mas que tem alguma coisa aí, tem. Porque não é muito comum a gente ver certos problemas de ordem familiar sendo expostos e aquilo vira quase que uma novela para quem quiser ver. Temos também os casamentos que eles são considerados casamentos expiatórios. Os casamentos expiatórios são aqueles, como a própria palavra fala, são aqueles que nós temos algo a resolver no campo da expiação. Ou seja, temos que reajustar com aquele espírito o que de fato ocorreu conosco no passado. Há irmãos e irmãs também, quando nós falamos em casamento, tanto homem quanto mulher. Aqui nós não estamos defendendo nenhum gênero, tanto o homem quanto a mulher. Há irmãos com quem nós não tivemos o cuidado de respeitá-los no passado. E eles então se desequilibraram, porque muitas das vezes estavam apaixonados por nós e
encontramos nessa existência atual. Será que nós vamos encontrar essa pessoa equilibrada? É muito pouco provável. Esse espírito que está dolorido, tem uma marca de traição ou de qualquer coisa que nós tenhamos feito a ele, ele no início se sente atraído como nós por ele, esses são os expiatórios, devido às próprias vibrações perispirituais causadas, cujos danos foram criados. Então há uma atração magnética para que esses dois espíritos, essas duas almas se aproximam. E eles não sabem por que é uma atração tão forte que eles logo pensam em casar e se casam. Quando vem o dia a dia, começa a vir à tona, muitas das vezes até do inconsciente, onde está gravado o nosso passado, dessa existência, como de outras também. Tem um inconsciente mais profundo, onde ali se encontra o porão, digamos assim, onde tudo está arquivado. Começa a vir à tona, imaginemos assim, um lago onde bolhas começam a vir lá do fundo e quando chega na superfície, ela explode. Aí, em dado momento, um olha para o outro com uma certa animosidade, irritação, não sabe nem direito o que, nem o porquê. Mas aí eles se tornam quase que inimigos dentro do lar, dentro desse grande laboratório, cujas experiências muitas das vezes são dolorosas. Quando um é mais espiritualizado, o outro ele é o cobrador. O mais espiritualizado, ele perdoa, ele se rende, ele compreende. Não é fácil, não é fácil. Mas ele se mantém ali no rumo. Ele vai naquele rumo e muitas das vezes, segundo Martins Peralva, esses espíritos se conquistam devido à insistência do bem, devido ao perdão, ao amor, ao carinho, a relevar muitas coisas. O que acontece? Muitas das vezes aquele casamento que nós chamamos de expiatório, provacional também, porque é uma prova para passar no aprendizado, pode se tornar um casamento afim. Muito interessante. Na verdade, tudo depende de nós. Ninguém está falando que é fácil. Muitos de nós não conseguimos permanecer equilibrados diante do cobrador ou do algoz do passado e que está dentro do nosso lar. E então ele continua falando que esse encontro, ele tem esses ascendentes espirituais. E como que, hipnoticamente falando, eles não se reconhecem como tal no início, mas depois, durante a convivência, despertam. E aí cabe, segundo ele, um esforço muito grande por parte de geralmente é por parte de para que aquilo comece a melhorar. Muitas das vezes não conseguimos em uma só existência, mas essa existência ela é crucial para que nós possamos entender que estamos num planeta de provas e expiações. Nós ainda não somos considerados espíritos felizes e temos momentos felizes, mas ainda não somos ditosos. O nosso planeta é uma escola de espíritos inseridos em provas, estão sendo provados, e em expiações, estão resgatando o seu passado. Podemos resgatar com muita dor,
e também podemos aliviar essa dor com muito amor, com a caridade. Temos também aqueles que são considerados casamentos sacrificiais. Que casamento seria esse? Quem já leu o livro de Alcione sabe do que se trata. Geralmente são espíritos de grande ordem, são iluminados. Eles já se iluminaram pela própria condição moral e espiritual. Muitos nem vivem mais em nosso orbe planetário. Mas eles não deixam, como um GPS, que hoje a gente pode usar esse termo, eles não perdem aquele ou aquela a quem eles amam profundamente, mas que estão numa condição inferior a deles, em comparação, inferior a deles. Então, eles não perdem de vista, estejam onde estiverem. E, em algum momento, esses espíritos vêm, se sacrificam, reencontram essa alma sofrida, essa alma muitas das vezes rebelde, revoltada. Isso é raríssimo, raríssimo acontecer, mas acontece. Então eles acolhem, se casam e durante o casamento eles vão como um tratamento. Quem já leu o livro Ressurreição e Vida, de Leon Tolstói, Espírito, vai entender quando chegar no último capítulo, falando sobre o príncipe Viamsky. É o príncipe russo, a quem se apaixona, por quem se apaixona? Por uma cigana riquíssima, cujo pai era uma pessoa, um militar de alta patente, de Catarina, e ele então, por muito amor, ele acolhe essa mulher e que também o ama perdidamente. Vale a pena pegar o livro Ressurreição e Vida, e aí ali nós vamos ver o que é um casamento sacrificial e a ordem de um espírito que vem desse patamar, desse degrau evolutivo, cuja estatura moral nós ainda nem sequer conseguimos compreender. Quando nós levianamente falamos sobre o tema, muitos falam assim, mas isso não existe. Existe. Raros, mas existem. Então, esses são os sacrificiais. Tem também aqueles que são os afins, né? Eu já falei dos afins. São aqueles que são reencontros de corações amigos, eu ainda não falei. Eles têm tanta afinidade entre um e outro, que muitas das vezes a relação física, sexual, nem tanto importa. Imaginemos isso. Há um grau, um teor de sentimento tão puro e tão elevado que ainda também não entendemos. Muitos de nós, se não a maioria, estamos bem longe disso, mas eles se buscam, essas almas, e eles então, eles consolidam cada vez mais esses velhos laços afetivos, são muito felizes entre eles e não se largam até o final da vida no campo físico e continuam no plano espiritual. São outros tipos de prazer que eles encontram, que nós ainda estamos um pouco distante, ou talvez muito distante. E também temos aqueles que são os transcendentais, aquele que transcende, aquele que busca realizar, são almas que eles vêm com um propósito, são missionários. Eles buscam realizar atividades imortais para toda a humanidade. Eles sabem que eles juntos, um apoiando o outro, são parceiros um do outro, que esse é o objetivo de um casamento, é sermos parceiros um do outro,
E esses transcendentais, eles têm uma finalidade superior, muito difícil também de nós entendermos. Poderíamos citar Allan Kardec e Amélie Boudet. Allan Kardec, um espírito que está muito além do nosso entendimento, um espírito missionário que veio à Terra para ajudar a humanidade. Amélie Boudet, não diferente dele, foi aquela parceira ao lado, colaborando com seu marido, ajudando para que as obras ficassem prontas. E não foi fácil. Quem já leu sobre a vida deles, muitos desafios enfrentaram na sociedade parisiense, francesa, não foi fácil. Então nós temos esses 4 tipos de casamentos. A maioria de nós, segundo Emmanuel, mais de 90%, com certeza estamos incluídos, nós somos os provacionais, os expiatórios. É quando a gente ainda precisa reequilibrar, de fato, os nossos campos energéticos, os núcleos que existem em nós, que estão em desarmonia, que foram criados por nós mesmos no passado. E muitas das vezes com a ajuda daquele que hoje, ou ela, ou ele, se faz parceiro ou parceira. Então nós vamos convivendo nessa estrutura íntima que é o lar. E vamos ali compreendendo que temos uma experiência do pretérito. Alguns irmãos ainda chegam para nós e falam assim: você sabe que eu tive um sonho com meu marido? Ah, isso é muito comum, mas como assim? Nossa, mas é uma outra época. Eu usava uma outra roupa, totalmente diferente, não era hoje. Era uma época muito antiga. Eu lembro que minha roupa era muito comprida, era rodada. Ele usava um chapéu comprido, andávamos de charrete. Olha, reminiscência do passado. E hoje a gente continua marido e mulher. Por que será? Porque há algo ali para resolver. Se caso tornem-se afins, que beleza, resolvem. E aí eles terão a liberdade de continuarem juntos, ou cada um vai juntos pelo amor, mas talvez tenha uma outra trajetória, isso vindo já de Deus, não é? Então nós vamos compreendendo que nesse grande laboratório que se chama lar, onde o casamento se solidifica mediante o grande esforço dos cônjuges, ou de um ou dos dois, ele não está acabado. O casamento é algo que acontece um dia, mas ele não acaba ali. Casou, resolveu, já estamos casados. Não é bem assim, nós sabemos disso, que é necessário que nós reguemos essa relação, que nós possamos adubar essa relação. É necessário que nós estejamos com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Uma prática que nós espíritas adotamos e que ajuda muito a família é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, quando a família ora unida, faz uma grande diferença. Então nós podemos sim instituir em nosso lar um dia ou todos os dias, se assim for da necessidade ou da condição de cada um. Tem pessoas que podem fazer todo dia, melhor ainda, mas quem não pode, uma vez por semana, num dia específico, numa hora também já pré-determinada, e ali faz-se o Evangelho do lar. Em geral, eu particularmente gosto de usar o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, mas há outros livros também, de Emmanuel, de Chico Xavier, que também falam do Evangelho. Então, neste momento, a espiritualidade amorosa
muitos deles são responsáveis por aquele núcleo familiar, adentra o lar. Enquanto ali estão lendo, comentando sobre o que estão lendo, que isso dura em torno de 20 a 30 minutos, não precisa de mais, com uma garrafa d'água ou copos d'água, porque é feita uma oração no início, é feita a leitura, uma explanação simples, com palavras simples, daquilo que se leu. E após isso, nós fazemos uma prece de gratidão a tudo que ali foi nos concedido. Muda todo o lar, gente. Muda toda a condição psíquica do lar. Aqueles que têm esse hábito, muda o marido e a esposa para melhor, orienta melhor as crianças, mesmo que elas não consigam participar. Tem métodos interessantes que podemos utilizar, entregando uma folhinha em branco com lápis de cor, porque muitos deles prestam atenção desenhando, colorindo. Ali eles se encontram recebendo os fluidos. Então esse lar é um ponto de luz que, segundo a espiritualidade superior, é hasteado uma bandeira que ali ela transmite para a espiritualidade que naquele lar há amor, há esforços espirituais para que tenham mais condição de acertos. Ninguém está falando em santidade. E isso é bobagem quando a gente fala isso e a pessoa fala, mas eu não sou santo. Claro que não. Não, absolutamente. Santidade é uma coisa que está muito longe de todos nós. Mas nós podemos melhorar um pouquinho, podemos ter uma postura espiritual diferente. É para isso que nós voltamos ao planeta Terra, é para isso que nós reencarnamos. Então, Emmanuel, inclusive, ele fala que aquela esposa, que muitas das vezes ela é uma pessoa que não dá valor a nada, que está sempre de mau humor. Muitas das vezes aquilo é o resultado do que aquele marido fez com ela em outras existências. Desequilibrou os campos psíquicos, ela ficou assim, dessa maneira, e aí encontram-se no casamento, no lar, na proposta de que ele, como marido, como parceiro de vida, a ajude. Pode ser também o contrário, pode ser o marido, e a esposa então tem essa finalidade. Então nós temos na doutrina dos espíritos muitas questões em relação ao casamento, em relação à vida a dois, em relação aos filhos, à educação dos filhos, porque tudo aquilo que nós falamos, contamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, são exemplos para os nossos filhos. Que exemplos? Qual a qualidade do exemplo que eu quero dar para os meus filhos? Isso é uma pergunta a ser feita a cada um a si mesmo. Então, tudo isso é responsabilidade. É nós começarmos a amadurecer os nossos sentimentos. Porque sentimento todos temos. Nós somos seres humanos. Os animais também têm. Demonstram sentimentos lindos pelos seus filhinhos. Mas o ser humano, ele precisa adquirir a responsabilidade. Sexo com responsabilidade. Isso precisa ser ensinado para as crianças, para os jovens, de acordo com a condição psicológica daquele que está conosco, daquele filho e daquela filha. A conversa com o marido antes do casamento, que até eu estava conversando com uma amiga, que hoje muitos casais que conheço, eles não se conheceram antes de se casar.
Eles se olharam, se acharam bonitos, atraentes. Passou um mês, já estavam morando juntos, dividindo casa, responsabilidades. Vai dar certo? Pode ser que dê, porque muitas das vezes alguém ali tem uma sensibilidade e ele pensa assim, puxa, já que eu embarquei nesse navio, eu vou conduzir da melhor maneira possível. Esse é mais responsável, não é? Mas é difícil nós vermos hoje alguém, vejam bem, aqui eu não estou dando aula de moralidade, quem sou eu? Não tenho essa condição, mas é uma análise. Será que não é importante nós nos conhecermos? Nós sabermos o que o outro pensa? Se nós tivermos filhos, como que você pensa comigo em educá-los? Levar em consideração certos assuntos que faz parte da maturidade. Aí alguém pode pensar, mas quando a gente casa não tem maturidade. Gente, tem sim. Tem sim. Maturidade sim. Sabe que um casamento vai vir frutos ou não, mas geralmente vem, são os filhos. Não se conversa sobre isso, mas para isso exige tempo. Para isso exige que a pessoa olhe um para o outro, as pessoas olhem um para o outro e entenda que mutuamente eles irão se respeitar, eles irão ter direções na vida em acordo, porque se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, quando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o divórcio, vocês vejam lá no capítulo 22, o divórcio é lei humana, porém, ele separa aquilo que de fato já está separado. Por quê? Porque não foi Deus que juntou, porque não tinha amor. Não foi o amor que uniu. Embora sabemos também que há muitas outras questões envolvidas e complexas nisso que eu estou falando. Eu sei disso. Mas o que o Evangelho quer nos passar, que é importante que haja sempre essa condição de amar um ao outro. Amar que vai sendo construído ao longo da vida, sabemos que nada está acabado, tudo está por construir, e muitas das vezes chegam à conclusão de que não dá certo e se separam amigavelmente, sem criar nenhum tipo de guerra entre um e outro, em que muitos colocam seus filhos no palco da guerra, falando mal do um, aí o outro vai falar mal, e a criança, coitada, sem condição, é um espírito que está ali sob a responsabilidade de ser criado para Deus. Então, como assim? Então é necessário que todos nós estejamos bem atentos para que não venhamos a perder as oportunidades, se não nesta existência, em outra existência, porque lembremos que nós somos espíritos imortais. O que estamos aqui ouvindo, analisando, não é só para essa existência. Alguns aqui podem falar, não, mas eu já estou casado há mais de não sei quantos anos. Isso aí não interessa. O outro aqui já respondeu, há mais de 53 anos. Pois é, mas você vai renascer. Vai reencarnar, vai voltar à vida física. Então, tudo isso fica arquivado. Nós precisamos ler com calma, ler, compreender, pensar. Jesus, por exemplo, ele falou que lá no início dos tempos, quando os homens e as mulheres eram muito ainda simples, eles não se divorciavam. Por que não se divorciavam? Porque eles eram tão simples e só aconteceu o divórcio depois de um certo tempo, e ele fala, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu
despedisseis vossas mulheres. Porque, é claro, é melhor que se divorcie um do outro que haver um crime, do que haver pancadas, violências, agressões, não só verbais como físicas. É melhor, de fato, que ocorra o divórcio. Isso é questão de raciocínio. Não, agora que eu me casei, tem que durar até o último segundo da minha vida física. Claro que não. Claro que não. Nós temos que usar a nossa inteligência, e lutar também pela nossa integridade física e moral. Então, quando nós lemos que o divórcio, ele foi consagrado, né? Porque ele foi consagrado, porque é justamente ele que faz com que não ocorram coisas piores. Como o Divaldo Franco uma vez falou numa de suas palestras, ele disse que é muito mais digno a pessoa que já não se interessa mais, né, pelo seu parceiro ou pela sua parceira, pedir a separação. É muito mais digno, não é? É óbvio, mas é tão óbvio que às vezes a gente não quer nem pensar. Não, mas isso eu não quero nem pensar. Claro, a gente não precisa pensar que a gente não está vivendo esse momento, mas quem vive deve começar a pensar: poxa, por que eu vou fazer isso? Eu vou humilhar essa pessoa? Ou será que também não pode ser um processo obsessivo? Muitos de nós passamos por processos obsessivos. É só que o processo ele acaba. Ele vai e finda. Soube de um caso há muitos anos atrás, de um casal que tiveram o seu matrimônio com muito amor e tiveram um filho, não, uma filha. Se não me engano, isso aconteceu para os lados de Minas Gerais. E em dado momento, ele era um homem muito rico, de muita condição financeira, era um grande empresário, um homem relativamente jovem, né? Vamos pensar 40 e poucos anos ou 50, jovem, hoje é jovem. A sua esposa muito dedicada à casa, a filha era um primor de menina. E em dado momento, ele foi assediado por uma jovem mulher. E essa mulher conseguiu atrair as suas atenções e ele então caiu. E ele começou a ter um envolvimento com essa moça a ponto de pensar mesmo em terminar o casamento. Ele falou: não, eu não posso continuar fazendo isso com a minha mulher. Ela é uma mulher digna. A minha esposa é uma mulher que se dedica à casa, à família. Eu não posso continuar. Eu vou terminar o meu casamento. A moça então ficou muito feliz. Falou: claro, faça isso e vamos viver o nosso amor. Então, ele tomou coragem para conversar com a sua esposa e ele então convidou a esposa para conversar numa certa noite, mas ela, muito sensível e muito espiritualizada, ela já estava sentindo, porque a mulher é muito sensitiva, né? A mulher, ela sente as coisas no ar, homens também, mas a mulher tem essa característica. E aí, ela sentindo que o casamento estava estranho, que ele estava chegando tarde, ela começou a perceber determinados pontos em que não estava como antes. E ela jamais poderia achar que era uma coisa dessa, mas ela estava atenta. E aí, ela começou a orar em casa, a orar, a pedir a Jesus, pedir a Maria de Nazaré, aqueles espíritos que ela tinha afinidade, para ajudar o seu casamento. Veja bem,
Aí ele chegou tal dia e ela já nesse trabalho espiritual do lar, muito cuidado com a criança, com as coisas do lar, com ele. Ela nunca o tratou mal, ele chegava, ela abraçava ele, tudo assim, tudo com muita normalidade para que ele não percebesse. Quando ele a chamou para conversar, ela percebeu que era algo muito grave, por causa do olhar dele. Ela o conhecia muito bem, desde jovem, então já entendia, já pelo olhar ela conhecia o que ele queria. E aí ele começou a conversar com ela. E ela então olhou para ele. Quando ela ouviu o que ele tinha a dizer, ela chorou, ficou muito triste, olhou para ele e falou: olha, você preste bem atenção nisso que você está fazendo, porque nós temos a nossa, eu esqueci, eu não sei se era Alice o nome dela, vamos colocar o nome de Alice, um pseudônimo. A nossa Alice precisa de nós dois juntos. E ele, então, quando ela tocou no nome da filha, ele sentiu, claro, envolvimento também espiritual, sendo trabalhado, porque os espíritos não ficam sentados na poltrona assistindo como se fosse um filme. Eles têm recursos e trabalham muito. Então, já envolvido no amor, envolvido na decência, ele chorou. Ele chorou e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Você me deu um tempo. Aí ela falou: não, eu não vou te dar um tempo. Você já revelou que você está apaixonado. Eu não vou te dar tempo. Você segue a tua vida, mas você preste atenção e cuidado com a nossa filha, porque você continuará a ser o pai dela. E aí ele, muito angustiado, ele não dormiu várias noites, e ela então falando para ele: você precisa sair de casa, eu não quero mais você aqui. Aí começou essa situação entre um casal. É só que ele falou para a moça com quem ele estava mantendo um relacionamento amoroso, extraconjugal, falou para ela que ele estava precisando de mais tempo, porque ele estava começando a se arrepender de acabar um casamento de X tempo, onde tinha um fruto que era sua filha tão querida. Essa moça, que não tinha ainda revelado a ele, pelo menos, o seu estado brutal como espírito, ela se colocou numa posição muito agressiva. Falou para ele que não admitiria isso e que ele iria pagar por isso. Esse caso ocorreu mesmo. Eu estou em dúvida se foi São Paulo, estado de São Paulo, estado de Minas Gerais. Não tenho certeza. Há muitos anos atrás. Isso é uma coisa muito antiga. Então, o que aconteceu? Como de vez em quando ele ia na escola pegar a criança acompanhado dessa moça, as pessoas da escola sempre haviam, junto com o pai da Alice, vamos colocar esse nome, não sei se é. Então ela arquitetou um crime para atingi-lo, porque a partir desse momento que ele conversou com ela, ela percebeu que ele estava diferente, estava distante dela. A mulher percebe essas coisas, como os homens também percebem quando a mulher está diferente, está distante emocionalmente. Tudo isso faz parte do ser humano. Um dia ela chegou mais cedo na escola, já tudo arquitetado, pegou a menina, e eu não vou contar aqui detalhes porque cai o padrão da nossa casa, e não é esse o objetivo, é só para nós entendermos a que ponto pode chegar o processo obsessivo. E aí essa moça exterminou, interrompeu a vida dessa criança. Essa criança devia ter uns 7 anos, era uma menininha.
E aí, o que aconteceu? Quando os pais souberam, já era tarde, a polícia não achava. Aí ele revelou para a polícia o que estava acontecendo, teve que revelar diante desse fato. E aí eles foram investigaram e conseguiram chegar, depois de muita investigação, que não cabe aqui a gente, né, dar detalhes, eles chegaram até a moça. Ela estava tentando fugir da cidade e aí chegaram até a moça. E isso causou uma situação de trauma muito grande nesse homem, que jamais poderia imaginar que pudesse ter um desfecho dessa forma. É claro, gente, que o que a gente está contando aqui é um fato. É claro que nem todo mundo que passa por situações assim acontece isso, claro que não. Porém, nós não sabemos a terra do coração da pessoa que nós nos envolvemos. Então, é muito importante nós termos responsabilidade. Então, para encerrar esse assunto desse casal, eles foram acolhidos pela doutrina dos espíritos, porque a mulher não queria mais, mas diante de tanta dor, de tanto trauma, os dois se reuniram e começaram a ter um relacionamento como amigos no mesmo ambiente, no mesmo lar. E então um foi tratando do outro até chegarem à doutrina dos espíritos, a um centro espírita que os acolheu, os tratou, e então ela foi aconselhada, inclusive, a visitar essa moça que estava na prisão, que foi assassina da sua filhinha, para que ela buscasse, não é fácil, a gente sabe disso, mas buscasse de alguma forma ter um olhar de piedade, porque tudo que nós fazemos, desde o pensamento até palavras e atos, terão consequências, mas ninguém sabe, mas Deus sabe, e a nossa consciência também sabe. Então, quem que vai cobrar vai ser a própria lei de Deus, e nós mesmos vamos cobrar de nós. Então, essa senhora, ela começou aos poucos, e foi até o momento de entregar um livro espírita para essa mulher, que ficou presa muito tempo. Eu nem soube do desfecho dessa mulher que foi presa, e ela então ela abriu uma casa em que acolhia crianças abandonadas. Ela começou a trabalhar junto ao Centro Espírita, numa instituição ligada ao Centro Espírita de acolhimento a crianças abandonadas, crianças órfãs, e ali tudo que ela fazia, e ele também, porque ele estava junto, dedicavam a Alice, que já tinha desencarnado. E para a alegria deles, Alice deu uma comunicação psicográfica, e ela então dizia para que a mãezinha, tratava ela assim, para que a mãezinha e o paizinho superassem tudo, porque ela passou por essa situação, mas era uma situação circunstancial, atraída pelo seu passado espiritual. Percebamos então como é grave as nossas atitudes. Nós devemos, sim, sempre pensar: isso que eu faço é correto? Isso que eu penso, eu teria coragem de revelar para Jesus? Porque se o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso é correto, por que não? Vou revelar a Jesus. Olha isso, se nós tivermos alguma coisa, uma dor por dentro, porque para Jesus nós podemos revelar, sim, tudo, porque Ele é o grande amigo nosso. Mas devemos sempre nos questionar para irmos adquirindo maior responsabilidade, discernimento. Discernir é conhecer o caminho do bem e o caminho do mal e escolher, fazer a sua livre escolha. Então esse é o nosso estudo baseado no Espiritismo. É um tema um tanto complexo, né?
porém é um tema que tem a necessidade de nós falarmos para todos nós pensarmos e multiplicarmos as informações. Muita paz a todos. Obrigada.